Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando nessa quinta-feira, dia 1º de fevereiro, hein? Começou, né, o segundo mês do ano, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Como sempre, muita luz, muita paz, para que você possa se conectar, né, com o seu eu sagrado nesse dia de hoje, aproveitar bastante, né, todos os momentos da sua existência para fim, né, a fim de que você possa se sentir muito mais feliz. Não é verdade? Apesar das dificuldades do lado de fora, possa se harmonizar aí dentro do seu coração numa profunda ligação com Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já percebeu como tudo ao seu redor está em constante mutação? Tudo muda? Você já percebeu quantas vezes nós sofremos porque nós resistimos à mudança? Como é que é a sua relação com as mudanças da sua vida? Você é uma pessoa aberta às mudanças, se adapta com facilidade ou é alguém fechado à mudança? A impermanência, meus amigos, que é o nome dado, né, a esse estado de constante mutação, né, uma das principais leis que existem no universo, que existe ao nosso redor, simplesmente nos mostra que um dos códigos divinos, né, um dos itens do DNA de Deus, é a mudança. Veja que tudo evolui, então tudo muda. É uma questão meio lógica, mas se a gente não compreender isso de dentro do coração, a gente sofre bastante. Para pensar. Quantas vezes na vida a gente sofre muito porque a gente não aceita as mudanças ao nosso redor? Exemplo, o seu corpo que vai envelhecendo, talvez um relacionamento que ele era de um jeito num determinado momento, passa-se os anos ou o tempo, ele vai mudando, né? A forma, a essência dele pode se transformar. Vai se transformando também, muitas vezes, as relações que nós temos do lado de fora, né, da nossa vida íntima, com as nossas amizades. Uma coisa que faz sentido para você hoje pode não fazer amanhã, isso pode mudar. Muitas pessoas sofrem com isso. Imagina alguém que estudou durante anos para ficar numa profissão. Aí, de repente, por algum motivo, existencialmente, você não quer mais ficar naquela profissão. Então, muitas pessoas sofrem com isso. Falam, meu Deus, mas eu me dediquei tanto, né? E agora eu vou ter que começar do zero. Mudança. Imagina, durante muitos anos você dedicou sua esperança a uma família, casou com alguém, e por um motivo ou por outro, né, seja pela viuvez ou mesmo por causa de um divórcio, talvez agora você tenha que mudar e vai começar de novo. Reaprender a viver sem ter uma pessoa do seu lado fisicamente falando, né, do ponto de vista afetivo. Ou o inverso, né? Talvez durante muitos anos você tenha vivido, abre aspas, sozinho, porque esse negócio de viver sozinho não está correta essa expressão, né? Muitas vezes a pessoa fisicamente está sozinha, mas está plena de Deus dentro de si, ela se sente em paz, isso é relativo. Mas enfim. Então, muitas vezes você pode ter vivido aparentemente sozinho, de repente mudou. Agora está namorando, ou de repente vai ter um filho. Muda. Gente, as mudanças elas ocorrem ao nosso lado o tempo todo. É ou não é? A toda hora. A pergunta é: qual é a sua relação com as mudanças? Uma pessoa que tem o evangelho como base da sua vida, tem a base da sustentação da sua existência na compreensão das leis de Deus e se adapta a elas, né, semelhante à água que se adapta a todos os recipientes no qual ela se encontra, é alguém que sofre muito menos, meus amigos. Porque veja bem, quantas vezes a gente vai ter que lidar com as experiências de perda? E o que é uma perda? Uma mudança de estado, não é? Numa hora você tem uma pessoa que você ama do seu lado, noutra hora ela desencarnou. Numa hora você tem um determinado nível de saúde, noutra hora você não tem. Numa hora você tem um determinado nível de dinheiro, na outra hora você não tem. Então, de novo, o que a gente chama de experiências de perda, na realidade são mudanças do estado anterior que a gente se encontrava. Então, para a gente manter a nossa paz interior, vê se isso faz sentido para você. Vamos pensar juntos com muito carinho. Para a gente manter a nossa paz interior, nós precisamos nos adaptar às mudanças da nossa vida sem resistência no nosso coração. Quanto maior a resistência você tiver às mudanças que a sua vida te traz, maior vai ser seu nível de sofrimento. E é um sofrimento perdido, inútil, porque não tem o que a gente fazer, não é verdade? Não tem como resistir, gente, às mudanças. Isso é uma lei da vida, é uma lei do universo. Tudo ao nosso redor muda. Mas o homem sábio, né, a mulher sábia, o que ele faz? O que ela faz? Se adapta às mudanças, absorve as mudanças. Eu citei a água, que a água é o instrumento mais poderoso do universo, desculpa, do universo, né? Do nosso planeta Terra, né? Preste atenção, a água destrói tudo, olha a força da água. E ao mesmo tempo ela dá a vida, né? Nosso corpo, mais de 70% de água. Mas olha que curiosidade, qual que é a característica principal da água? Flexibilidade.
o que ela faz? Se adequa, né? A água de um rio se adequa às quedas d'água, ela cai. Na hora que ela vê uma pedra na frente dela, as águas de um rio, o que ela faz? Contorna a pedra e segue adiante. As águas de um rio nunca se esquecem do seu foco. Qual que é o foco? Chegar no mar, se integrar ao todo. Então, um ser conectado com o Evangelho vai se adaptando da mesma forma que as águas de um rio se adaptam aos obstáculos, vai se adaptando aos desafios da vida sem nunca perder o seu objetivo, que é chegar no oceano. Mas qual oceano? O oceano de Deus. A gente se conectar com a nossa essência divina. Vê se isso faz sentido para você. Nós tomarmos consciência de quem nós somos. Então, a nossa pílula do nosso amado Evangelho de hoje te convida a resistir menos às mudanças da sua vida e começar a aproveitá-las. Tenha fé, né? Desfrute, muitas vezes, do desconhecido. Essa mania que a gente tem de querer controlar tudo a toda hora, de ter o domínio de todas as coisas, é uma mania de corações inseguros, que ainda não se conectaram de verdade com a confiança em Deus e na vida. Confie na vida. Confie na justiça divina, faça a sua parte, isso é fundamental. Faça a sua parte, né? Aquilo que te cabe para que você possa ser feliz em qualquer área da sua vida. Limpe sua mente, cultive pensamentos positivos, faça sim a sua parte, procure ser uma pessoa ética, um ser humano de bem, uma pessoa bem-humorada, agradável, mesmo nos momentos difíceis. Mostre para o universo que você fez a sua escolha, né, existencial de ser uma pessoa que quer sim compartilhar a sua luz. E não tenha dúvida, o resto vai acontecer naturalmente. Se você não tiver resistência, as mudanças sempre vão vir, mas você se adaptando a elas, seu coração vai ficar muito mais em paz. Tá bom? Profundas essas reflexões do universo, meu Deus. Gente, avisos muito interessantes, hein? Fica comigo até o final da pílula. Olha só, número 1, já falei ontem, aplicativo está quase chegando, estamos testando ele, o pessoal está perguntando, então, já eu divulgo o seu lançamento. 2, eu te falei antes de ontem, nossa agenda para julho, lá para os Estados Unidos e para o Canadá, está aberta, quer dizer, mais ou menos, né? Porque depois de antes de ontem praticamente já fechou. Mas se você está aí nos Estados Unidos e no Canadá, né, sua instituição deseja algum estudo sobre o Evangelho, tratamento espiritual, ou mais informações sobre como se conectar, esse trabalho nosso da Falange, aí na América do Norte, entre em contato com urgência, senão a gente não consegue mais encaixar. Tá bom? Então, irmãos do Canadá, né, tanto canadenses quanto brasileiros ou americanos, né, ou brasileiros nos Estados Unidos, o contato é Pílulas do Evangelho, usa@gmail.com. Está na descrição da pílula de hoje. Tá bom? E o terceiro e último aviso, muita gente perguntando essa semana toda. Bastou a gente encerrar as inscrições para o Spiritual Coach do primeiro lote, mano, começou a chegar um monte de coisa, né? Como que vai ser? Não pode mais comprar? Ontem eu expliquei. Vai ter o segundo lote que vai ser aberto agora no domingo. E o que que acontece? No primeiro lote, o benefício era que a pessoa que comprasse ia ter o direito a levar uma outra pessoa. Nesse segundo lote, o presente que a gente escolheu, né, para presentear as pessoas que tomam a sua decisão, é dar um curso inteirinho de inteligência emocional e meditação. É um dos principais cursos que nós temos há muitos anos para ajudar você a se libertar de estresse, ansiedade, angústia, como lidar com seus medos, como vencer problemas existenciais. É um curso completo, com várias técnicas de meditação, todo monitorado e com um suporte que a gente oferece. Então, maravilhoso, ninguém vai pagar um centavo por isso, pelo contrário. Quem se inscrever vai ter acesso a todo esse curso também, mas só aqueles que se inscreveram a partir de domingo, tá bom? Amanhã a gente fala mais a esse respeito. Então é isso, meus amigos queridos. Mais um dia, muita luz e muita paz para você. Obrigado por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. Vai lá, aproveita a sua vida sem resistência, hein? Adapte-se como a água às mudanças que a vida traz. E com certeza você vai ser muito, mas muito mais feliz. Fiquem com Deus, meus queridos amigos. E você já sabe, até breve, até muito, muito breve.